Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, tudo bem com vocês? Bom dia, pastor. Bom dia, irmão Edson, bom dia a todos, viu? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje é o 7º dia dos 10 dias de oração, desse discipulado que a gente está pedindo o Espírito Santo, e a gente continua firme nessa jornada. Hoje a gente vai estudar sobre as condições para receber o Espírito Santo. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Como sempre, a gente vai começar com o louvor, tá bom? Vou colocar aqui o hino Hoje é o Tempo, para a gente cantar juntos. Então, depois a gente volta para orarmos e começarmos nosso estudo. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos, de rogar por poder, permitir que o Senhor se atuar com milagres espirituais. Para ser usado, preciso orar, com fervor suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal, e o batismo do Consolador. Ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, pra ser purificado pelo sangue da cruz. Esperança então proclamar, com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos da graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo
Amém. Amém. Vamos orar então? Convido a todos para a gente fazer essa oração. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez, meu Deus, nós louvamos ao Senhor pelo dom da vida, por o Senhor ter nos despertado com saúde, com vida, com alegria e dispostos a te servirmos mais um dia, Senhor. E aqui começarmos esse dia em comunhão contigo, estudando a tua palavra e pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Seja conosco nesse estudo, nos ilumine, abra a nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que nós podemos fazer para recebermos teu Santo Espírito em nossa vida. Abençoe cada irmão e irmã que estão conectados aqui, cada família representada. Em nome de Jesus te oramos, amém. 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 Bom, vocês perceberam aqui, ó, que na página 26 da revista, né, que o tema de hoje é condições para receber o Espírito Santo. Então, a gente vai estudar aqui hoje aquilo que a gente pode fazer para nós recebermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho certeza que essa é a grande pergunta, né? Todos esses dias, já foram 6 dias estudando sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, e todos nós, com certeza, estamos desejando recebermos a presença do Espírito Santo para que a nossa vida mude, seja transformada, para que a gente seja usado por Ele, para sermos bênção para outros, né? O que a gente pode fazer? Qual é a nossa parte, qual é o nosso papel para, de fato, sermos cheios do Espírito Santo? É o que o tema de hoje vai falar. O texto principal aqui é Lucas 11, 10 a 13, que diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, a gente percebe nesse texto, eu acho muito interessante, bonito esse texto, que, primeiro, tem uma condição para recebermos o Espírito Santo, só uma. Aqui diz que é pedir. A gente precisa pedir. Ou, trocando as palavras aí, a gente precisa querer, a gente precisa ter vontade. Porque de verdade, irmãos, lá no nosso íntimo, lá no íntimo, muitos de nós talvez não queiramos, porque querer a presença do Espírito Santo tem a ver com o que está no final ali, na última sentença desse primeiro parágrafo. Esse pedido deve vir acompanhado, né, quando a gente pede, deve vir acompanhado de uma disposição sincera de viver unicamente para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, é uma entrega, né? Eu preciso me entregar. Quero fazer a sua vontade, Senhor. Ou seja, esse pedido, com a disposição sincera de fazer a vontade de Deus, juntando tudo, a gente poderia trocar pela palavra eu preciso querer, de fato, né? Eu tenho que ter interesse em entregar minha vida a Deus. E, infelizmente, às vezes, lá no íntimo da alma, nós não queremos, porque não queremos nos comprometer, não queremos nos entregar, ou a gente quer entregar uma parte da nossa vida, uma área da nossa vida, mas tem uma areazinha ali que talvez a gente queira fazer ainda a nossa vontade. A gente ainda não quer entregar, enfim, né? E acho interessante também esse texto que a gente lê hoje, aqui, esse texto principal, que ele fala a respeito da bondade de Deus, né? Nós que somos maus ou pecadores, a gente consegue dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus, que é puro, perfeito, santo, maravilhoso, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Um momento de refletir aqui, ele pergunta o seguinte: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Então, vamos refletir hoje no que significa isso. O que de fato é ser cheio do Espírito Santo? Nós estávamos
na sexta-feira passada, numa vigília. Eu estava em Martinópolis, numa vigília, e a irmã Ana Paula, ela foi à frente, no momento que ela foi pregar, né? E ela fez uma ilustração ali. Ela levou uma bandeja com 3 copos. Um copo vazio, um copo meio cheio pela metade, né? E um copo completamente cheio de água. E ela explicou, então, que aquele copo significava o nosso coração e a água simbolizava a presença do Espírito Santo. Eu não vou dizer o que ela fez com o copo, é muito interessante. Vai que um dia ela usa essa ilustração na sua igreja, né? Então eu não vou falar. É muito interessante. Mas tinha um copo vazio, que não tinha a presença do Espírito Santo. Tinha um copo cheio, que tinha a presença do Espírito Santo total. Ou seja, a gente entende que ali aquela pessoa se entregou, pediu a presença do Espírito Santo e de fato se entregou, né? Estava com uma disposição sincera de o Espírito Santo preencher todas as áreas da sua vida. Mas havia um copo em que estava meio cheio. Então o Espírito Santo queria atuar, queria estar ali, mas a pessoa talvez não permitia 100%. Ainda havia coisas que ela queria guardar para si, queria fazer a sua própria vontade. E o que ela fez ali é muito interessante. Eu não vou contar não, porque vai que um dia vocês veem ela fazendo isso, né? Mas, infelizmente, pode existir isso. A gente pode estar aqui na igreja, né? Já na nossa jornada longa cristã ao lado de Deus, mas ainda resistir à atuação completa do Espírito Santo. Que isso não aconteça com a gente, irmãos. De jeito nenhum. Eu já vou até antecipar o tempo de orar, que está na página 27, né? A oração de hoje, porque fala exatamente sobre isso. Olha só. Quais áreas da sua vida ainda não pertencem totalmente a Deus? Escreva uma oração pedindo que Ele o esvazie do que impede a sua presença. Então, a oração de hoje vem falando justamente sobre isso, para a gente permitir que Deus atue em toda a nossa vida, né? Seja na nossa vida de comunhão sincera, de fato buscar, né, ter esse interesse de estudar, de orar, de ir para a igreja, seja na nossa vida, nos nossos pensamentos, né, seja como a gente tem o nosso entretenimento, nosso lazer, como a gente passa o nosso tempo livre, se colocando coisas erradas na nossa mente ou não, seja na nossa área financeira, de fato ter um compromisso com Deus através dos dízimos e ofertas, seja na área da saúde, né, vivendo a mensagem de saúde, seja no que for, né, na maneira como a gente trata as pessoas, com carinho, com compreensão, com passividade, enfim, todas as áreas, né, entregar a Deus e permitir que o Espírito Santo habite em nós para a gente ser transformado. Agora, irmãos, na página 27, vamos lá na parte da palavra revelada. Vamos deixar a Bíblia falar agora. Nós temos 3 textos hoje. O primeiro, de Efésios 1, 12 a 14, eu vou ler só o finalzinho, que diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele é uma promessa para a igreja. A gente já viu no segundo tema dessa jornada. A gente viu na sexta-feira passada, né? Ele foi prometido, é uma promessa. E quando a igreja, quando nós, filhos de Deus, a gente crê nessa promessa, a gente recebe o Espírito Santo e somos selados por Deus, né? É o que o texto diz um pouquinho antes. A gente é selado por Deus. Então, este selo é a garantia de vivermos, então, na presença de Deus, de sermos a sua propriedade. O segundo texto de Atos, capítulo 5, 32, diz assim: e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Fica muito claro nesse texto aqui, né? Deus deu aos que lhe obedecem. Ou seja, essa condição para receber o Espírito Santo que a gente mencionou, né? Que é pedir, simplesmente pedir, mas tem que vir acompanhado de uma disposição sincera, que é o querer. Esse querer também é obedecer.
né? É fazer a vontade do Espírito Santo, permitir que ele habite no nosso coração. Aqui, ó, muito claro. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, a obediência, a fidelidade, ela é uma condição fundamental para recebermos o Espírito Santo. E por último aqui, João 37, 30 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Então, a gente percebe aqui que aqueles que permitirem que o Espírito Santo habite no seu coração, eles sempre estarão saciados, sempre estarão saciados. A sede espiritual, a sede por Cristo, estará sempre saciada, porque o Espírito Santo vai estar no nosso coração, né? Vamos agora continuar aqui na parte do testemunho inspirado. Nós temos alguns textos do Espírito de Profecia, do Mensagens Escolhidas, do Atos dos Apóstolos, nós temos também do Desejado de Todas as Nações, do Serviço Cristão. O primeiro texto, eu vou ler uma parte dele aqui, que diz assim, ó, permanecer nele é ser e fazer unicamente o que ele quer. De novo, olha só, novamente, né? A gente está falando sobre as condições para recebermos o Espírito Santo, né? Então, olha o que essa frase diz. Permanecer nele, né, em Cristo, em Deus, é ser e fazer unicamente o que ele quer. E de verdade, irmãos, nós sabemos o que Deus quer. Muitas vezes a gente pode ainda não conhecer, quando a gente está no começo da nossa jornada, a gente tem que estudar mais a Bíblia, estudar a palavra. É muito gostoso quando a gente estuda com alguém, né? E a gente percebe os olhos da pessoa brilhando assim, ou então, nossa, não sabia disso, que incrível. E a gente vai aprendendo e conhecendo, e pode ser que a gente ainda tenha que aprender algumas coisas, sim, verdade. Mas lá no íntimo, em relação à fidelidade a Deus, a gente sabe o que Deus deseja de nós, a gente sabe o que Deus espera, né? E a gente está percebendo hoje aqui, nesse tema, que a fidelidade, a obediência, essa disposição de se entregar é a condição necessária para recebermos o Espírito Santo. Como é difícil, né? Porque lá no íntimo da alma a gente tem uma natureza pecaminosa, falamos sobre isso ontem, e se a gente permitir que essa natureza fale mais alto, se a gente alimentar essa natureza, se a gente quiser fazer a nossa própria vontade, que a vontade carnal deseja, isso é o afastamento para a gente receber o Espírito Santo. E o contrário disso é a promessa de Deus para a gente receber o Espírito Santo. O segundo texto do Parábolas de Jesus, eu vou ler ele inteiro, tá bom? Ele diz assim, ó, Deus não nos diz, peçam uma única vez e lhe será dado. Ele requer que peçamos, que persistamos incansavelmente em oração. A prece persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Parábola de Jesus 79. Muito, muito interessante esse texto, né? Deus deseja que a gente persista em oração, que a gente continue sempre pedindo em oração, que a gente esteja ali, ó, ajoelhado, pedindo a presença do Espírito Santo, ou seja, o que for. Por que será isso? Por que será que Deus deseja que a gente persista em oração? Ah, já vi a sua mão aberta aí, irmão Edson. Eu estou mudando de assunto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir para você, depois eu continuo esse texto do Parábolas de Jesus. Não, pastor, é interessante que a gente... Esse tema é constante, né? A gente está estudando sobre o Espírito Santo, buscar, pedir, vamos receber. E é que o senhor falou, nós temos essas duas naturezas, né? E agora, nesse texto que o senhor leu, fala da perseverança, né? Da insistência. Então, nós só vamos receber a plenitude do Espírito Santo, o batismo, se a gente tiver essa persistência, né? Essa constância e buscar. E agora, na minha opinião, pastor, não é momento mais da gente ficar pensando
Não digo que a gente não deve deixar nossos sonhos, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente ter uma busca maior, né, nas primeiras horas, realmente buscar Deus, para que realmente os nossos dons, né, ou pelo menos um, né, como o senhor disse, seja empenhado para a honra e para a glória de Jesus. Então, eu penso comigo, né, que nós estamos aí no findar mesmo da volta de Jesus. E não cabe nós mais ficar pensando, não, a gente tem que agora buscar o batismo do Espírito Santo para que a gente conclua essa obra, né, para que Jesus volte. Então, eu queria frisar isso, persistência, né, buscar mesmo. Senhor, eu quero. Eu sempre tenho orado assim a Deus, pastor. Senhor, me use, me ilumine, para que o seu nome seja exaltado. Porque esse mundo aqui, a gente sabe que vai de mal a pior. Então, só queria frisar isso, pastor. A gente, para os irmãos que estão aqui conosco, né? A gente ter essa perseverança mesmo, de buscá-lo mesmo, assim, afinco, para que a gente possa não nos exaltar, mas exaltar a Cristo. Amém, é verdade, Moedas. Perseverança é uma palavra muito importante, né? João capítulo 15 fala muito sobre isso. Permaneçam em mim, né? Infelizmente, na nossa vida cristã, a gente pode ter altos e baixos. Então, tem momento que a gente está assim, firme, estudando a lição da escola sabatina todo dia, indo para a igreja todos os cultos, fiel. Só que aí, alguma coisa acontece, não sei, parece que a gente se satisfaz com aquilo, tá tudo bem, ou sente saudade de algumas coisas do Egito, né? Aí volta e abaixa, né? Passa um tempo longe de Deus, aí se sente mal, aí depois volta. Que não seja assim a nossa vida, né? Que a gente esteja sempre ao lado de Deus. E é o que o texto diz aqui, de a gente persistir em oração, porque por que será que o texto fala isso, né? Que Deus deseja que a gente persista em oração. Isso significa que Deus, a gente tem que ficar pedindo, pedindo e pedindo para ver se Deus muda de ideia, né? Deus está lá ouvindo, recebendo a nossa oração, e a gente de tanto, quem sabe, eu vou usar a expressão aqui, de encher o saco de Deus, Deus vai dizer, ai, tá bom, vai, você está pedindo tanto que eu vou te conceder o que você quer. É assim? Não, né? De jeito nenhum. Na verdade, quanto mais tempo a gente passa ao lado de Deus, em oração, em estudo da Bíblia, em fervor, em clamor, em intercessão, quanto mais tempo a gente passa pertinho dele, mais a gente é transformado por ele. Então, até dizem assim que um casal, né, um marido e mulher, eles com muito tempo de convivência, eles vão até ficando parecidos um com o outro, né? É exatamente isso. E também existe uma outra palavra, uma outra frase que fala assim: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, as 5 pessoas que a gente mais convive, seja familiares e amigos, a gente é parecido com eles também. A gente acaba sendo transformado pelo meio que a gente vive, pelas pessoas que a gente vive, e a gente parece mesmo, né? Se a gente persistir em estar sempre ligado a Deus, nós vamos nos parecer com Deus. É o que nós falamos já sobre o fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus é assim. E quando a gente está pertinho dele, a gente recebe isso dele, a gente é transformado como ele, somos participantes da natureza divina, né? É o que a gente estudou. É o que o texto quer dizer aqui. Ao a gente persistir em estar na presença de Deus, orando, suplicando, pedindo, a gente vai sendo transformado por ele. E a nossa vontade e até o nosso pedido vai sendo transformado para a gente pedir segundo a vontade de Deus. Então é isso que, esse é o plano de Deus para nós, né? É isso que o texto quer dizer para a gente. O terceiro texto aqui de Atos dos Apóstolos, páginas 32 e 33, ele diz assim, eu vou ler só uma parte dele, lá no meio, diz assim, ó, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque ela não é valorizada como deveria. Se todos estivessem, todos seriam cheios do se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense,
ali se verá aridez, escuridão, declínio e morte espirituais. Então o texto está dizendo que a gente deve desejar ardentemente a presença do Espírito Santo em nossa vida. Aí é o que o irmão Edson falou, né? Não significa que a gente deve abandonar nossos planos, nossos sonhos. Não. A gente tem objetivos na vida, tem necessidades, inclusive, a gente deve lutar por isso, isso é bom. Deus nos dá esse ímpeto de batalharmos, né, de conquistarmos. Agora, se tudo é santificado para Deus, amém, glória a Deus. Se é um plano que nos leva para longe de Deus, vamos abandonar isso. Isso vai nos levar para longe de Deus, né? Só que mesmo em meio a todas essas atividades e coisas que nós temos em nossa mente e nossa vida, qual é a principal coisa que nós devemos pensar, lutar, desejar, querer e buscar? É a presença de Deus, estar ao lado dele, é fazer a vontade do Senhor. Essa é a principal razão de vivermos, né? Nós estamos aqui para glorificarmos o nome de Deus. Ele deve estar no trono no nosso coração, é o primeiro. Se ele não for o primeiro, então é como diz o texto, né? Ele tem que ser o primeiro. Então, onde não se deseja, onde não se busca o Espírito Santo, ali vai haver escuridão, aridez, trevas espirituais, né? Como diz o texto. Nós devemos querer, nós devemos buscar, permitir. Isso vem de nós, irmãos. Vem de nós, é isso. Perceberam que a grande obra é Deus que faz. Deus transforma, Deus dá poder, Deus muda, Deus abençoa, Deus cuida, Deus tira as barreiras, Deus faz tudo isso, Deus dá a vitória. Mas o nosso papel é querer. Nós devemos permitir. É isso. Isso Deus não pode fazer por nós. Mais uma vez citando o texto de Apocalipse 3:20, onde Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nós temos que abrir a porta. Aí ele vai entrar, cear conosco, fazer uma grande ceia ali. O próximo texto, o último parágrafo aqui da página 27, ó, começa assim, eu vou ler ele inteiro, esse aqui. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo dará uma vida nova àquele que crê. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o autor e consumador da nossa fé. O desejado de todas as nações, página 216. Que bonito isso aqui, né? Acho muito interessante isso de a gente se esvaziar. O texto começa assim. Nós temos que esvaziar do nosso próprio eu, das nossas inclinações, intenções, pensamentos e até opiniões. Já vi sua mão levantada, irmão Ronaldo? Já passo para você. E até opiniões. Voltando a mencionar sobre a questão de estudo bíblico, né? Quantas vezes já ouvi assim, até mesmo de uma forma boa a pessoa fala, não, eu vim para a igreja adventista, não, eu estou aqui e tal, porque eu concordei. Porque eu concordei, eu acho que é isso mesmo, né? Isso aí tá de acordo com aquilo que eu acho. Então, assim, a pessoa já tinha um próprio pensamento, uma opinião sobre o assunto, aí, ao estudar um tema da Bíblia ali com um irmão adventista, bateu aquilo que ele achava. Já que bateu, então eu vou estar aqui. Que bom que esta pessoa está no nosso meio, está aprendendo a verdade, né? No povo remanescente, se preparando para a volta de Cristo. Amém, glória a Deus. Mas pelo motivo errado. Porque eu não posso ter o meu próprio pensamento ao chegar na Bíblia. Se a Bíblia falar aquilo que eu acho, então, beleza, vou seguir. E quando não falar? E quando for uma coisa diferente daquilo que eu acho? Então, qual que é o critério? Sou eu? É o meu pensamento ou é a Bíblia? Sempre é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não posso permitir que o meu eu, que a minha opinião esteja acima da palavra de Deus. Então, nós devemos nos esvaziar.
Aqui eu estou falando de uma opinião, né, bíblica, mas o texto aqui do Desejado de Todas as Nações diz de tudo. Nós devemos nos esvaziar e permitir que Deus nos molde, Deus nos transforme. Por favor, irmão Ronaldo, fica à vontade. Pastor, já concordo aí já com o pastor na fala aí de que esse tema de hoje talvez seja assim o que mais vai fazer responder para a gente mesmo. Por que eu não tenho recebido medidas assim plenas do Espírito Santo? O que tem me impedido de que isso aconteça na minha vida? Né? Eu ouvi o pastor Josanã lendo esse texto do Desejado de Todas as Nações. O capítulo é Não se turbe o vosso coração, página 672. Aqui fala muita coisa, muita coisa. Eu vou pontuar duas coisas do que fala aqui, que é assim, importante, e é nessa linha do que o pastor acabou de ler e comentar aí nos textos inspirados. Aqui fala assim, ó. Mas como todas as promessas de Deus, é dada sob condições. Tem condições para a gente receber. Querer é extremamente importante, insistir, pedir, como o pastor já falou aí, mas tem condições para que a gente receba. E se a gente não cumprir esses requisitos ou essas condições, a gente vai lutar, vai insistir, vai ficar pedindo, vai querer e não vai recebê-lo em medida plena. E por que é assim? Porque quando alguém recebe o Espírito Santo de medida plena, ele vai dominar toda a nossa vida. E ele vai mexer em cada setor de nossa vida. Ele vai mexer na alimentação, ele vai mexer naquilo que a gente pensa, ele vai mexer naquilo que a gente fala e ele vai mexer naquilo que a gente faz. Quais serão as nossas ações? Uma pessoa guiada pelo Espírito, eu tenho conversado muito isso com minha esposa, é uma pessoa muito longe da minha realidade hoje. Por isso dessas madrugadas, por isso dessas buscas, e que a gente continue aí futuramente insistindo. Uma outra coisa que fala aqui nesse parágrafo, que já é no final dele, é uma coisa extremamente interessante, que fala que com esta bênção prometida, aqueles que receberem esta prometida bênção, prometida pela fé, com ela vai trazer todas as outras bênçãos. Aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo, tudo que for bênção que Deus tem para disponibilizar para o ser humano, vai ser recebido. Então, um dos requisitos que o último que o pastor leu aí, falou, que é esvaziar a gente de si mesmo. É extremamente necessário para receber. É uma coisa necessária. E tem vários outros. Aí, nesse parágrafo aqui da página 672 do Desejado de Todas as Nações, se alguém quiser ler aí depois, é o encadernado, tem vários outros detalhes que a gente deve fazer. Talvez seja por isso que eu não estou recebendo. Tem alguns detalhes ali que é extremamente interessante. Mas era isso aí, pastor. Amém. Obrigado, irmão Ronaldo. Por nada. Perceberam quão importante é a gente entregar-se completamente, né? A gente se esvaziar. Texto aí de Desejado de Todas as Nações, muito especial mesmo. Muito bom. Obrigado, irmão Ronaldo. Então, tá ficando claro, né, irmãos? O tema de hoje é bem claro. O trabalho mais difícil é de Deus. Ele transforma, ele muda, ele remove barreiras, ele dá a vitória. Mas a gente precisa permitir. E permitir significa a gente se entregar completamente. É isso. E, puxa, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas ainda assim, às vezes, a gente não quer se entregar completamente. Misericórdia, que isso não aconteça conosco. Que a gente, de fato, faça 100% a vontade de Deus. Deixa eu ler o último texto aqui da parte do testemunho inspirado, que é o do Serviço Cristão 206. Olha só esse texto. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Olha só que bonito, né? Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperadora de Deus.
Então, percebam, eu entendi aqui, né? A gente entende nesse texto que quando a maior parte da igreja for cooperadora de Deus, nisso que a gente está falando, de se entregar completamente, de querer que o Espírito Santo atue na sua vida, de obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, então o Espírito Santo será derramado sem medida sobre a igreja. A gente ora, pede pela chuva serôdia, né? Para que a gente seja impactado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho poderosamente. Então a gente entende aqui que quando a maior parte dos membros da igreja for cooperadora de Deus, essa promessa aqui vai ser cumprida. Legal. Isso ainda não aconteceu, certo? Isso significa que a maior parte de nós não está cooperando com essa obra, de permitir que o Espírito Santo atue na sua vida. Eu até pensei no trabalho missionário. Eu fiquei pensando, para a gente ter uma ideia, né, de se isso está longe, se isso está perto de acontecer, fiquei pensando no trabalho missionário. Pensa aí na sua igreja. Quando o nosso ancião, líder do ministério pessoal, alguém vai lá na frente e fala, hoje à tarde nós vamos nos reunir aqui depois do almoço para a gente sair e fazermos visitas, entregarmos folhetos, entregarmos livros. Quantas pessoas da igreja vão lá à tarde da sua igreja? Se a sua igreja tem 30, 40, 50, 60 membros, quantos vão? Infelizmente, às vezes vão 3, 4, 5, né? É 10%, às vezes até menos. Menos de 10% da igreja tem esse desejo de dedicar o seu tempo. O seu não, né? Se for no sábado, é tempo de Deus, é dele. Mas dedicar esse esforço para ser bênção na vida de outros. Então, se a gente for pensar nesse lado, essa promessa aqui está muito longe, difícil de acontecer. Se for pela nossa própria vontade, não vai acontecer nunca. Mas Deus vai atuar nos corações, eu creio nisso, Ele vai nos transformar e essa promessa vai acontecer. E espero que seja nos nossos dias. Bom, irmãos, 5h39, estamos indo para o final. A gente vai para a última sessão aqui, Vida Transformada é o apelo, né? Que a gente recebe todos os dias. Mas antes eu quero ler o desafio missionário. E o desafio missionário de hoje é: ore pedindo ao Espírito Santo que revele o que precisa ser transformado em sua vida. Depois convide 5 amigos e faça a fazer o mesmo, motivando-os a buscar essa transformação com você em oração. Aqui, perceberam que esses 5 amigos são amigos que a gente tem intimidade, né? Que a gente conversa diariamente, que a gente fala com eles. Então, converse com seus 5 amigos hoje e ofereça isso, né? Olha, o Espírito Santo, ele quer te abençoar, quer transformar a sua vida. Eu estou aqui nessa luta também, estou buscando. Busque você também aí, meu amigo. Eu estou orando por você daqui de casa, mas ore você por você, né? E ore por mim também. Então, vamos fazer essa troca especial, essa conversa com os nossos amigos hoje, tá bom? E aqui no Vida Transformada, vem dizendo pra gente, né, que Jesus, ele se esvaziou. A gente sabe, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, 7. Se esvaziou assumindo a forma de servo. Olha só que coisa linda. Jesus, ele se esvaziou e da mesma maneira nós precisamos nos esvaziar também de nós mesmos e permitirmos que o Espírito Santo, ele preencha a nossa vida. Nos esvaziar de tudo aquilo que nos conduz para longe de Deus, que o texto diz, renunciar o orgulho, renunciar os desejos carnais. A gente precisa renunciar a tudo isso, se esvaziar mesmo, de fato. E então, eu quero ler esse último parágrafo, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: a presença do Espírito Santo em nossa vida não é um privilégio distante, mas uma dádiva acessível por meio de uma postura contínua de busca. Tudo aquilo que a gente falou aqui, ó. Postura contínua, perseverança. No entanto, pedir vai além de uma simples solicitação. Trata-se de uma persistência sincera, como a de quem busca incansavelmente um tesouro. Essa atitude de perseverar em oração
aliada à certeza da disposição divina em nos abençoar, revela fome genuína por aquilo que é espiritual. Aqui vem muito falando que o irmão Ronaldo falou também, né? Para realmente experimentar a plenitude da presença divina, é necessário pedir que Deus nos esvazie do orgulho, dos desejos egoístas e das preocupações mundanas, que tantas vezes ocupam o coração e a mente. Enfim, irmãos, eu acho que mais claro que isso não tem como ser, né? Acho que ficou muito claro. Todos nós temos que batalhar contra nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Porque muitas vezes a gente luta contra nós mesmos. Mas vamos lutar ao lado do Espírito Santo, ao lado de Deus, e dizer: Senhor, me ajuda a me esvaziar de mim mesmo, dos meus pecados, dos meus pensamentos egoístas, do meu orgulho, Senhor. Tira isso de mim, eu não quero me sentir melhor que os outros, eu não quero, eu quero ter perdão no meu coração, eu quero ser uma pessoa amorosa, uma pessoa companheira, uma pessoa fiel. Me ajuda, meu Deus. E Deus vai nos transformar a cada dia e receberemos a plenitude do Espírito Santo, irmãos. Que assim seja na vida de todos nós. A gente tem essa certeza que o Espírito Santo pode fazer essa obra na nossa vida. Amém? Bom, deixa eu voltar aqui para a página 26, porque aqui nós temos os motivos de oração, né? Primeiro, para que cada membro da igreja esteja disposto a receber o Espírito Santo. A gente tem que estar disposto. Amém? E segundo, para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Então, em família, a gente buscar isso também, né? Estaremos em oração por isso o dia todo. E eu quero pedir aqui... Estou vendo que o irmão Gilson de Lutécia está aqui com a gente. Irmão Gilson, se você estiver ouvindo a gente, você poderia dirigir essa oração para nós? Por favor? Pois não, pastor. Obrigado, irmão Gilson. Pai querido, nosso Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso de estudar a Tua palavra nesta manhã, de receber, Senhor Deus, a dádiva do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor Deus, estarmos cheios do Seu Santo Espírito para sermos, Senhor Deus, selados e separados para Ti, meu Pai. Que o Seu amor e a Sua misericórdia possa estar sempre em nossos corações. E cada filho Teu, meu Pai, possa receber a sua dose diária, porque nós sabemos que o Espírito Santo tem que ser buscado a cada dia. É uma dose para cada dia, nós não temos o Espírito Santo para sempre. Mas nós temos, Senhor Deus, a Tua companhia, a Tua misericórdia, o Espírito Santo tocando o coração de cada um dos Teus filhos. Que cada um, Senhor Deus, possa abrir o seu coração, se esvaziar do eu e colocar, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito como entronizado em nossos corações. Para que nós possamos, Senhor Deus, fazer o Teu trabalho e aprender mais de Ti, Senhor Deus, sermos cidadãos dos céus e um dia herdar a salvação eterna com o Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Agradeço, Senhor Deus, dê-nos um dia de bênção e de paz na Tua presença. É o que pedimos em nome do Senhor, Filho amado Jesus. Amém, meu Pai. Amém. 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 Obrigado, irmão Gilson. Obrigado, irmãos, todos vocês, viu? Tenham um bom dia de trabalho, nas suas atividades, com a presença do nosso Deus. Bom dia a todos.